Salve muitas vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, desse sábado, dia 24 de maio, Dia da Infantaria no Brasil, além de outras datas como o Dia do Vestibulando e também o Dia Nacional do Café. Agora, inclusive, o café está muito caro. Agora, a prestação de serviço, utilidade pública, entrevistas, denúncias, comentários e só notícia verdade. Como todos sabem, nosso comentário tem duas vertentes. Uma é no cravo, quando é para agradar. A outra é na ferradura, quando é para denunciar. Hoje, mais uma vez, o comentário é na ferradura. Amigo e irmão, as coisas, todas as coisas na política brasileira continuam a nos envergonhar e nos deixam sem esperanças. Imaginem este caos. Se continuam roubando a merenda escolar, se continuam roubando dos velhinhos e se continuam roubando das instituições públicas, o que mais nos resta a esperar? Vamos imaginar assim e também vamos perguntar o porquê que os integrantes da esquerda em nosso país não querem uma CPI na Câmara Federal ou uma CPI no Senado da República. Qualquer cidadão de bem não pode, não deve jamais acreditar que isso fique sem punição. Os ladrões devem ser punidos com o rigor da lei. Fora disso, qualquer possibilidade é inaceitável. Todos nós também aguardamos uma resposta de quando o governo federal vai restituir os lesados no caso dos roubos do INSS. Se formos fazer uma pesquisa de opinião pública e perguntar ao povo brasileiro o que eles querem dos políticos desta terra, vamos encontrar com certeza o mais simples dos desejos. Isso, desejos de pessoas de bem. E eles vão dizer assim: nós queremos honestidade da classe política. Nós queremos trabalhar com justiça social. Nós queremos trabalhar. Nós não precisamos deste tipo de governo onde os pobres continuam mais pobres e os ricos continuam mais ricos. Esse tipo de governo se constata em dar esmolas aos pobres através de algumas campanhas. A população não quer e nem precisa de esmolas. Ela precisa unicamente de dignidade. O trabalhador quer trabalho, ele quer respeito. E você, político, pode dar isso ao trabalhador brasileiro? Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou sua participação na comissão especial da Câmara dos Deputados. Nova data para a sessão foi marcada para o dia 11 de junho. O motivo do adiamento é a concentração de esforços da equipe econômica nos últimos ajustes das medidas fiscais que serão anunciadas em conjunto com a divulgação do relatório bimestral de despesas e receitas. A ida de Haddad à Câmara tinha como objetivo discutir o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e abordar questões relacionadas ao crédito consignado. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que acaba com a reeleição no Brasil, para presidente, governadores e prefeitos, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC 12 de 2002 ainda aumenta os mandatos dos executivos, dos deputados e também dos vereadores para 5 anos. Agora o texto segue para análise do plenário do Senado. A PEC previa o aumento do mandato de senadores de 8 para 10 anos, mas a Comissão de Constituição e Justiça decidiu reduzir o tempo para 5 anos, igual ao período dos demais cargos. Digo assim, a proposta ainda unifica as eleições no Brasil para que todos os cargos sejam disputados em uma única vez. Isso a partir de 2034, quer dizer, daqui a 9 anos. Acabando com eleições a cada 2 anos, como ocorre hoje. Então, amigo e irmão, com certeza eu posso te informar também que deste jeito esse projeto não vai prosperar. Esta frase está visível em todas as redes sociais. Ladrão tem no mundo todo, mas fã-clube de ladrão só existe no Brasil. Nosso Jornal Verdade retorna após o intervalo. Ser mãe é se deixar por último, para colocar todo mundo em primeiro. É ser abrigo, coragem, consolo, incentivo, força e resposta. Sempre. É amor em um único abraço. Revero. Cuidando de quem mais cuida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio do Centro de Hematologia e Homoterapia do Paraná, EMEPAR, solicita doações de sangue com urgência em Curitiba. A unidade precisa principalmente de pessoas com tipo sanguíneo A positivo e A negativo, O positivo e O negativo. O EMEPAR ressalta que, devido à validade das bolsas de sangue e também visando um atendimento mais rápido, é importante que os doadores agendem as doações com antecedência. Esse agendamento pode ser feito online, por meio do site da Secretaria. A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. O governo proibiu 2 marcas de azeite de oliva de serem comercializadas, distribuídas, fabricadas, importados e objeto de propaganda. A decisão se dá após o Ministério da Agricultura e Pecuária denunciar origem desconhecida ou ignorada. As marcas de azeite de oliva em questão são a Alonso e a Quintas de Oliveira.
Foram identificadas irregularidades nos rótulos das embalagens e outras infrações, segundo decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicada no Diário Oficial. Agora, nesse jornal, a presença do deputado Anibele Neto, destacando a importância de projetos que as prefeituras devem ter para receber emendas parlamentares. Bem, nós temos hoje uma secretaria comandada pelo amigo, parceiro MDBista Rogério Carbone, Secretaria da Família, que através da sua sensibilidade, da sua visão social, acabou fazendo um projeto que foi divulgado há cerca de 15 dias atrás, 159 milhões de reais para os 399 municípios, para que cada município possa fazer políticas públicas para criança e adolescente, em diversas alternativas, como se fosse um cardápio de sugestões. E aí cada município, dentro da sua realidade, da discussão com os vereadores, com o conselho tutelar, ele possa escolher o que vai fazer. Então isso é uma novidade e foi a visão do MDB, a visão daquelas pessoas, de cuidar das pessoas que aconteceu. Além disso, é uma série de investimentos do governo do estado. Mas também tem municípios onde nós não ganhamos as eleições e por esse motivo temos que visitar, conversar, muitas vezes chateados, tentando achar uma justificativa, e você também trabalha nesse momento tentando valorizar o enfrentamento, a oportunidade de ter se colocado à disposição. Muitos prefeitos que ganharam essa eleição perderam a eleição passada. É o ciclo político que deve continuar. Então é assim que a gente trabalha, assim que a gente corre o trecho, visitando a base, tendo sensibilidade e podendo trazer projetos que possam melhorar a vida da pessoa. Momento muito positivo. Vamos em frente e que a gente possa continuar trabalhando com seriedade, dignidade e honradez pelo povo paranaense. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade para pedir sugestões, críticas, ideias, projetos de lei que venham, através das nossas redes sociais, trazer essas ideias, sugestões, que serão muito bem-vindas, porque tendo esse contato, essa capilaridade, sempre a gente faz um mandato melhor. Vamos em frente. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior participou da inauguração da mais nova indústria de alimentos PET no Paraná, o Admax, instalada em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Com investimento de 140 milhões e capacidade produtiva de 7 mil toneladas por mês, a planta é a 7ª unidade da empresa no Brasil e a primeira dela no estado. É emprego na veia. Estamos inaugurando em Mandirituba essa planta de rações para PET, uma das mais modernas do Brasil, de um dos maiores grupos da América do Sul. A Admax investiu 140 milhões nessa indústria, que vai atender o mercado da região sul do país e toda a América do Sul, afirmou o governador. Se você pode sonhar, é lógico que você pode realizar. Esse Jornal Verdade retorna em minutos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Em parceria com a Associação Nacional de Desportos para Deficientes, o Sesc Portão sediou o Campeonato Mundial e o Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica. Os eventos consolidam o Sesc Paraná como polo de referência no paradesporto. Realizado pela primeira vez no Brasil, o Campeonato Mundial de Jovens de Bocha Paralímpica reuniu entre 23 e 29 de março atletas de 5 países: Brasil, Portugal, Canadá, Eslováquia e Singapura. A competição seguiu altos padrões internacionais em infraestrutura, equipe técnica e deu início à primeira etapa do ciclo olímpico aos atletas que visam Los Angeles em 2028. Eu estou muito orgulhosa de mim, de conseguir agora trazer mais uma medalha para a minha conquista e para a minha história. Eu só tenho a agradecer a parceria do Sesc, que sempre esteve com a gente em todas as nossas ideias, fazendo e sempre com muito sucesso, que isso é o mais importante, mostrando, transformando realmente a vida não só dos atletas, mas das famílias dos atletas, de todas as pessoas que estão envolvidas
nesse evento e em todo o trabalho que é realizado pelo SESC em parceria com a ANDI. Na sequência do Mundial, de 29 de março a 2 de abril, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica, com a participação de 81 atletas de 40 clubes, vindos de 20 estados do país. O torneio abre oportunidades para os jovens ganharem experiência e sonharem cada vez mais alto com o futuro na bocha. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. Gente, na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná determinou que a Casa de Leis não estaria mais tolerando ofensas, palavras de baixo calão e atitudes que visem ofender cidadãos comuns e também autoridades. Portanto, ficam proibidos comportamentos abusivos por parte dos deputados. Isso se impõe, segundo o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, a todos os deputados que compõem a Casa de Leis. E isso foi efetivado porque o deputado do PT, Renato Freitas, usa e abusa desse comportamento. Agora, nesta semana, nossa reportagem ouviu o parlamentar sobre este assunto. O deputado Renato Freitas falou sobre esta ação que se efetivou à vontade do presidente da Casa. Veja o que o deputado do PT falou. Olha, primeiro que eu acho que é a medida mais justa possível, o arquivamento, tendo em vista que a denúncia não tem fundamento algum. Simplesmente ligam a minha pessoa à manifestação dos professores, mas em especial a quebra de um vidro lá na entrada, como se o fato de eu estar apoiando os professores, a organização e a reivindicação dos professores por melhores condições de trabalho, necessariamente desembocasse, tivesse como consequência a quebra de um vidro. O que de fato está acontecendo aqui é uma tentativa de colocar no mesmo balaio, ou seja, nas mesmas condições de acusação do 8 de janeiro, né? Então, a denúncia fala isso, né? Que eu impedi o livre funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná e, deste modo, naquele momento, estava munido de intenção de abolir uma das instituições fundamentais da democracia, qual seja o poder legislativo, e por isso eu incorria em tais e tais e tais crimes, assim como aqueles que estão sendo julgados nesse momento em Brasília. Então é mais uma jogada de marketing pro curral político deles, né, para esse setor da sociedade que entende que essas pessoas têm que ser anistiadas, do que de fato para apurar algum tipo de violação, né, do código de ética ou de quebra de decoro. Então, algo absurdo, só para agitar, né, os grupos políticos aí. Gente, o presidente da Assembleia Legislativa, o jovem deputado Alexandre Cury, fez questão de dizer que isso não é uma censura, mas sim convocar o respeito, que é bom e todo mundo gosta. Com relação às denúncias do deputado Freitas, destacando falta do deputado delegado Jacovós em comissões permanentes da Casa, o delegado Jacovós e deputado respondeu ao deputado e também à nossa reportagem. E você vê agora. Esses atos estão praticados ainda sobre a égide
deste estatuto, deste regimento, né? E aí, se nós reformularmos o estatuto posteriormente, daqui 30, 60 dias, eu posso dizer para você que lei nova não vem para implementar punição mais rigorosa ao réu. Então, efetivamente, esse novo estudo, esse novo estatuto, para que o regimento possa efetivamente cumprir com a sua fundamentação, só valerá para atos praticados após a edição dessa reforma. Existe atualmente dois procedimentos, dois processos disciplinares instaurados contra o deputado Renato Freitas, e hoje teve o parecer de um deles, onde o deputado Moacir Fadel optou pelo arquivamento. Houve pedido de vistas pelo deputado Tito Barrichello e também pelo deputado Márcio Pacheco. E nós vamos convocar uma reunião nos próximos 10 dias para deliberar se mantém-se o parecer do deputado Fadel pelo arquivamento ou se os votos inseparados desses dois deputados que pediram vistas, eles serão os vencedores ali durante o debate na comissão. Nos próximos 30 dias, nós pretendemos reformar o regimento com relação às punições do Conselho de Ética, porque, como eu disse no meu pronunciamento, da forma que está hoje, é praticamente impossível punir um deputado. O regimento ele é um emaranhado de artigos sobre artigos, inócuos e sem nenhuma objetividade, que não leva à punição. Essa determinação do presidente Cury em dar um basta nessa, digamos assim, falta de objetividade em discutirmos aqui projetos de interesse do Estado do Paraná e ficar levando as coisas mais para o lado pessoal, de ofensas, lado ideológico, eu acho muito salutar, porque realmente nos últimos tempos o que nós temos acompanhado aqui é brigas ideológicas e não está se discutindo os projetos de interesse do Estado do Paraná. O que vem acontecendo na Assembleia Legislativa sobre esse caso foi também abordado pelo deputado Gilberto Ribeiro. Ele falou assim: Meu falecido pai já dizia, Johnny, respeito é bom e é objeto de troca. A oposição, ela deve existir, deve apontar determinados erros, mas você deve fazê-lo com sabedoria, com inteligência, com propostas que vão ao encontro do que o povo do Paraná precisa. Oposição aqui no Paraná, o governo Ratinho Júnior, ele hoje está sendo cotado pelo PSD, já existe uma determinação do PSD, ele é o pré-candidato à presidência da República pelo excelente governo que ele faz aqui no Paraná, com 80 e poucos % de aprovação. Eu participei no Palácio Iguaçu na última semana, um programa inédito em todo o Brasil. O subsídio do governo do estado de R$80 mil para quem tem 60 anos ou mais, para a compra da tão sonhada casa própria. Veja você, Johnny, enquanto o governo do Paraná dá esse subsídio, o que a oposição pode falar desse governo do Paraná? A oposição sobe ali e fala coisas descabidas. Por que eles não cobram o desgoverno a nível federal que rouba os aposentados, os velhinhos? É o maior escândalo do Brasil, se comparado a outros, mensalão, petrolão, etc. É uma covardia o que estão fazendo com os aposentados do Brasil. Eu nunca vi, na minha vida, eu tenho 60 anos, eu nunca vi tanta roubalheira, tanto escândalo assim. E pasmem os senhores, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, eles dizem assim, a culpa é do Bolsonaro. Esse roubo dos aposentados começou no governo Bolsonaro, falar até papagaio fala. Aí quando que é para instaurar a CPI ou CPMI, Câmara e Congresso, Câmara e Senado, enfim, o Congresso Nacional todo, trabalhando nessa CPMI, o PT vota não, ninguém assinou a CPMI. Ninguém assina, ninguém quer investigar. A Gleisi Hoffmann faz uma correria no Congresso Nacional. Eles dizem nas redes sociais, nos canais de TV, tudo começou no governo Bolsonaro. Então vamos investigar, vamos provar. Não, daí eles não querem assinar, não querem investigar. Falar
Esse negócio de narrativa, eu aprendi com o atual presidente. Quando você quer dar um golpe, tem nas redes sociais, eles esqueceram. A Rede Globo, por exemplo, no governo Bolsonaro, em 2018, tem matéria, eles esqueceram de apagar, que o então presidente Bolsonaro assinou um decreto proibindo esses empréstimos, dificultando golpes aos aposentados naquela ocasião. Aí quando chega o governo Lula, em 2023, houve um crescimento divulgado pelo jornal o Globo, é incrível, eles não param de roubar nunca. E aí hoje eu ouvi de companheiros aqui, eu não posso acreditar, gente. Não sei você que está acompanhando o Gilberto Ribeiro aí. Se o Lula vier candidato, ele ganha a presidência outra vez. Você acredita nisso? Com tanta roubalheira, com essa quadrilha toda montada lá em Brasília, você acredita que se o Lula vier candidato, ele será reeleito pela população brasileira? Aí eu vou morar no Paraguai, gente. Juro para você que eu vou morar no Paraguai. É demais para minha cabeça. O que devemos e temos que te informar é que a função do deputado estadual está efetivada na Constituição. Um deputado estadual desempenha diversas funções no Poder Legislativo, sendo as principais a criação e aprovação de leis estaduais, a fiscalização do Executivo Estadual, a representação dos interesses da população do Estado, também principais funções, legislação fiscal e discussões e aprovação das leis, participar de comissões, debates e audiências públicas, informações e, logicamente, defender os direitos do cidadão. Em sessão plenária, em uma casa de leis, um deputado pode exercer atividades políticas partidárias desde que não viole as regras do programa eleitoral e mantenha, logicamente, o decoro parlamentar. Ele pode expressar suas opiniões e defender a postura do partido em debates e votações, mas não pode usar esse tempo da sessão para difamar algumas pessoas, pois isso também é crime. E não pode também, logicamente, fazer campanha eleitoral ou promoção pessoal. A nossa reportagem também ouviu o deputado Gugu Bueno. O deputado Gugu Bueno é o primeiro secretário da Casa e ele tem uma visão a respeito desse assunto. Olha, essa é uma grande preocupação que nós temos, enquanto primeiro secretário, enquanto mesa executiva da Assembleia, junto com o nosso presidente Alexandre Cury, para que a Assembleia Legislativa mantenha o bom nível do debate. É claro que essa é uma casa política que está representada todas as forças políticas do nosso Estado. Então, o embate político ele é necessário, ele faz parte da natureza da Assembleia Legislativa do Paraná. Agora, esse embate político ele tem que ser dentro de uma linha de civilização, um debate rico, um debate que não precisa cair para o lado da má educação. Então, assim como a gente preceita e gostaríamos de ter uma sociedade que não perca o nível do debate e da discussão, que você saiba respeitar a posição contrária, a Assembleia Legislativa tem que ser o espelho de todo esse debate que acontece na nossa sociedade. Então, não é fácil, não é uma missão simples, é uma missão complicada, mas nós temos nos esforçado para isso, e temos buscado um aprimoramento no nosso regimento interno para que a gente tenha mecanismo de controle, de certa maneira, desse debate, para que não aconteça episódios que muitas vezes são tristes, são episódios que chocam, inclusive, a própria sociedade paranaense, quando um deputado, por exemplo, debate aqui dentro do plenário como se tivesse, uma mesa de bar com os amigos. Então aqui a gente tem que manter um nível de civilidade e é nesse sentido que a gente tem trabalhado e por isso que, inclusive, estamos nesse momento debatendo e discutindo uma mudança no regramento do nosso Conselho de Ética, nas funções do corregedor da Casa, para que a gente tenha um mecanismo para que quando o deputado exagerar, quando o deputado perder a mão, passar do seu limite da civilidade, a gente possa ter mecanismos de
de cobrança e, acima de tudo, de certa maneira, que a gente possa fazer valer o intuito desta casa, que é sempre estar trabalhando em prol da população, em prol da sociedade paranaense, e não um debate vazio, um debate que só ofende, um debate que não acrescenta nada. Depois de ouvirmos isso, aguarda-se para breve um ordenamento que fará parte do regimento interno da Câmara, ou melhor, da Assembleia Legislativa do Paraná, onde será definido que o respeito, que obrigatoriamente deve ser cumprido por todas as excelências, logicamente. Se num instante se nasce, se num instante se morre, um instante é o bastante para uma vida inteira. A frase é de Pablo Neruda. Esse jornal volta após o intervalo comercial. Recanto Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quartos só, entendeu? Ele é uma pousada, sendo cozinha, quartos, entendeu? Completo, né? Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né? Que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior continua mantendo o Paraná no topo da educação fundamental no Brasil, reforçando o potencial dele para disputar a eleição à presidência em 2026. Em segundo lugar, aparece o Ceará. Em terceiro, São Paulo, o estado mais rico do país. Em quarto, Santa Catarina. E em quinto, o Distrito Federal, onde se concentra a elite política no país. Além do que, apenas 11 estados atingiram a meta do ensino fundamental. O Paraná é lógico. Ceará, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Sul. Os demais estados ficaram abaixo da meta, a maioria governada por partidos de esquerda. As preocupações sobre a presença e as atividades do Hezbollah na América Latina, e especificamente no Brasil, têm ganhado destaque com anúncios oficiais e investigações recentes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do programa Rewards for Justice, está oferecendo uma recompensa de quase 60 milhões por informações que leva à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah, solicitando dados sobre as redes da organização na região da Tríplice Fronteira, que abrange Argentina, Brasil e Paraguai. A oferta de recompensa dos Estados Unidos visa identificar e neutralizar fontes de receita, canais de facilitação financeira, doadores, facilitadores, instituições financeiras ou casas de câmbio que ajudem transações do grupo.
empresas ou investimentos controlados por eles, empresas de fachada para aquisição de tecnologia de dupla utilização e esquemas criminosos que beneficiem financeiramente o Hezbollah. Para quem não sabe, o deputado Paulo Gomes é um comunicador de sucesso. Hoje vamos saber por que ele entrou na política. Você sabe que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que, se você tão jovem, já passou num concurso público, é procurador do Estado, eu passei por 23 anos, ano que vem completo 30 anos de profissão, por que, se é um comunicador que, como a gente diz, deu certo, estou há 14 anos do Grupo RIC, lá apresento o Cidade Alerta, que é um programa policial, mas eu apresento a Patrulha do Consumidor na TV Paranaense há 17 anos. Por que então se envolver com a política? Eu posso dizer que me envolvi porque, como comunicador, por exemplo, eu às vezes faço um caso defendendo o consumidor. Eu gravo 3 matérias por mês e quando você faz uma lei bem feita, você está defendendo 11 milhões de paranaenses. Essa é a grande diferença. Agora, sendo comunicador, entendendo as dores da população e sendo uma pessoa formada em direito, como um procurador de Estado, entendendo que as leis têm que ser bem formuladas, porque senão depois o Poder Judiciário vem e declara inconstitucional. E aí nós temos uma balbúrdia. E eu digo que está sendo muito bom ser deputado por ter esses conhecimentos, tanto na área do jornalismo quanto na área do direito. Vai encerrar, deputado paranaense, que precisar dos seus serviços como deputado, como jornalista. Quais os instrumentos de comunicação, deputado? Entra na minha rede social, no Paulo Gomes Apresentador, entra lá no Facebook, no Instagram, no antigo Twitter, nas redes sociais, deixa lá a sua mensagem. Eu gosto de receber mensagens e, na medida do possível, te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Estou esperando seu contato. O Paraná segue com altas taxas de crescimento na recepção de turistas vindos de fora do Brasil. Em abril deste ano, o estado recebeu 104.766 viajantes internacionais, um crescimento de 101,9% no comparativo com o mesmo mês de 2024, quando 51.872 visitantes estrangeiros foram registrados entrando no país pelo Paraná. As informações são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e foram atualizadas recentemente pelo órgão. Com o resultado, o Paraná foi o 4º estado que mais recebeu visitantes internacionais no mês de abril, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O grande sofrimento do criador é ser criticado por um que nem com todos os tudos do mundo é capaz de fazer um simples quase. Esse Jornal Verdade volta já. Oi, gente! Eu estou aqui na loja Mercado das Pulgas e para quem ainda não conhece, o Mercado das Pulgas desempenha um papel crucial na economia circular do estado do Paraná. O Mercado das Pulgas é uma loja de antiguidades e aqui, incríveis, 99%, isso mesmo, 99% dos produtos vêm da prática sustentável. Isso mesmo, Jefferson, 99 é um número muito grande. É bastante trabalho, garimpando todo dia. Nesses 4 pilares da sustentabilidade, que é o econômico, que nos mantém também, né? O social também trabalhamos muito, até recebemos um certificado recentemente lá, tanto do Amigos do HC, senhora Valéria, muito obrigado, né? Ali também temos lá o certificado do Pequeno Príncipe, dentre outras ONGs parceiras que ali, por pequeno que seja o nosso trabalho, nosso empenho, nosso auxílio, auxilia qualquer que seja alguma criança, alguma Juntos, coisa. A gente é mais forte, exatamente. né? Também o cultural, pois aqui os teatros, empresas necessárias aí que precisam de um apoio, escolas, faculdades que estão aprendendo, precisam de um apoio. Também a gente auxilia no cultural. E o sustentável, porque 99% são poucas empresas que possuem. Então, artigos que nós refinamos, damos um novo trabalho a ela, que ela possa voltar a parte principal da casa, né? É revitalizado os produtos e eles ficam como novos, ficam zero. Gente, lembrando também que agora o Mercado das Pulgas está super moderno, estamos na plataforma Shopee também, isso mesmo, para facilitar o acesso aos itens sustentáveis. E lembrando que o Mercado das Pulgas entrega para todo o Brasil, você pode adquirir os produtos também na Shopee, né, Jefferson? Sim, são praticamente 10 mil produtos lá. Jefferson, hoje, sabadão, quem quer vir passear, porque aqui também é um ponto turístico de Curitiba. Traga a criançada
criançada aí. Pode trazer a criancinha pequena, o vovô também? Do miúdo, pode puxar o rabo do passarinho, do bisneto ao bisavô. Isso mesmo. Mercado das Pulgas, grandes histórias e muitas memórias. Qual que é o endereço, Jefferson? Avenida Silva Jardim 57 e tem na rua 24 de maio 765. Total 3 mil metros, praticamente 100 mil itens à disposição para você. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Seguimos com esse jornal, Notas Políticas, com o jornalista Marcelo Fedegger. É o editor-chefe do Jornal Impacto, aqui no Jornal Verdade. Bom dia, Johnny. Bom dia, amigos da CWB Notícias. Estamos, mais uma vez, divulgando as manchetes do Jornal Impacto da semana, edição 1460, que está nas bancas desde essa sexta-feira. O destaque principal é com relação à vaia recebida pelo presidente Lula na Marcha dos Prefeitos essa semana, que foi no evento do dia 19 ao dia 22, onde o prefeito Lula foi vaiado 3 vezes pelos prefeitos. O ano passado havia apenas 5.600 pessoas. Esse ano tinha 14 mil inscritos. Quer dizer, a coisa não está fácil para o governo Lula depois dessa denúncia do INSS, o famoso descontão, né, que pegou na saia justa vários aposentados e pensionistas que foram fraudemente, que foram roubados, vamos dizer assim, abertamente, e sofreram esse abatimento na sua conta salarial, no seu recebimento mensal, e agora estão buscando seus direitos. E o governo até agora ainda não disse como vai pagar realmente esses valores aos aposentados, Johnny. Então o governo cada vez mais tem uma imagem de falta de credibilidade e despenca a cada pesquisa se você analisar as sequentes pesquisas que estão sendo feitas em vários institutos, inclusive os que sempre tiveram o apoio do governo. Outro assunto dessa semana que foi destaque é com relação ao governador Ratinho Júnior, que fez uma entrevista na RIC TV e também na Jovem Pan e ao blog Politicamente, que declarou que vai apoiar um candidato do PSD. Quer dizer, ele coloca um pouquinho, já encerrando umas ligações com a União Brasil e com os progressistas que estavam tentando colocar o Sérgio Moro como cabeça de chapa. Essa frase do Ratinho não é que ela fecha a porta, mas ela já coloca uma ideia principal do governador, que é o PSD na ponta da cabeça, vamos dizer assim, e também ele precisa ter um nome para sair para presidente se realmente for confirmada a desistência do Tarcísio e a inelegibilidade do nosso amigo Jair Bolsonaro. Então, nós vemos o Ratinho colocando para fora agora os nomes que ele tem em vista, que seria o Alexandre Cury, né, o presidente da Assembleia, o Guto Silva, secretário das Cidades, Rafael Greca, secretário do SEDEST. Ele lançou também hoje um nome que pouca gente acredita, eu também não acredito, que seja Sandro Alex, o pontagrossense, que é deputado federal e secretário de Infraestrutura, mas que não conseguiu nem fazer o candidato dele em Ponta Grossa, que era o Marcelo Rangel, que era o irmão. Quem ganhou lá foi a Elizabeth Schmidt. Então acho difícil essa possibilidade do Sandro Alex. Claro, Sandro Alex é uma das melhores secretarias. Não é a Secretaria da Pobreza, vamos dizer assim, porque é a secretaria que você dá notícia boa para todo mundo, né? Então, mas os nomes fortes seriam do Alexandre, do Guto Silva e do Greca. E outro nome que ele salientou na entrevista, um nome forte que também poderia dar uma abafada em vários cantos, seria o Darcy Piana. Mas vamos aguardar ainda, quer dizer, o pontapé inicial foi dado e de agora em diante a contagem regressiva começa. Outro assunto foi a briga do Freitas atacando o governo, chamando o governo de assassino, e foi rebatido pelo SEM nessa semana. Outro assunto, o Moacir Fadel de Castro está quase perdendo o mandato por ter uma licitação irregular, né? Então ele vai talvez sofrer um afastamento na Assembleia, né? E outra coisa, o Código de Ética vai ser novamente ativado na Assembleia, porque o Alexandre Cury não está gostando desses ataques dentro da Casa de Leis. É uma coisa que vai aparecer mais na outra semana e nós vamos ter mais novidades. E outro assunto é que o Arruda também está na linha de tiro e em breve pode sofrer um afastamento sugerido pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Esse é o Impacto. Acesse o site www.impactpr.com.br e fique por dentro das notícias online e também na nossa edição completa. Um abraço a todos e bom fim de semana. Jornal Verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Nosso destaque agora é para a cidade de Matinhos. Estou informando que durante a campanha do atual prefeito Eduardo Dalmora, uma de suas propostas estaria em implantar na cidade câmaras para segurança. Também informo que esta benfeitoria para a população vai ser uma realidade. O vereador Sandro Dugaz, que compõe a base de apoio do prefeito Dalmora, vai encaminhar um projeto de lei que tem esse objetivo. Na justificativa, o vereador Sandro Dugaz afirma que segurança é fundamental para a cidade. Mais reportagens aqui no Jornal Verdade. Nossa reportagem foi ouvir o deputado Tadeu Venere, pois o assunto também é sobre Matinhos. Nossa indagação se relaciona a um mamógrafo para jovens meninas, senhoras e idosas que ainda continuam a depender de exames de mamas em outra cidade. Por mais que o prefeito Eduardo Dalmora busque uma solução, as mulheres de Matinhos, no litoral do Paraná, podem morrer de câncer. Isso pode ser evitado apenas com um exame de mama. E, logicamente, vamos ouvir o deputado Tadeu Venere. Ele prometeu aqui, no ano passado, que estaria conseguindo um mamógrafo para atender a população de Matinhos. Vamos ouvir e ver o que diz o deputado Tadeu Venere. Veja, Johnny, vamos ter um programa nacional para compra e entrega de mamógrafos a dezenas, talvez centenas de municípios no Brasil todo. Nós estamos buscando isso junto ao governo federal, nós ainda não fomos a Matinhos, mas da vez já no ano anterior já havia essa demanda. E destas caminhadas que a gente faz, nós marcamos uma ida à cidade, ao litoral, justamente por isso, porque é um aparelho muito sensível, tem que ter uma forma de transporte diferenciada, e eu sei que fará um bem muito grande, não só para Matinhos, mas para toda a região. Então, é um compromisso que nós já vimos assumido e provavelmente isso aí deve acontecer metade desse ano, metade para o fim desse ano, no início do ano que vem. Eu espero que isso seja feito ou pelo governo federal ou por emenda parlamentar que nós podemos colocar. Fique sabendo. Sabe quem falou isso? Você conhece uma favela no Rio de Janeiro? Você já viu a seca no Nordeste? Você acha que eu vou gastar dinheiro na construção de estádios de futebol? Assim falou o general João Batista Figueiredo, ex-presidente brasileiro. Esse jornal retorna após o intervalo. É um instante só. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. O Brasil está se consolidando como um destino-chave para os amantes do xadrez, combinando torneios de alto nível com experiências turísticas inesquecíveis. Em 2025, cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Caiobá, Matinhos, Catas Altas e Manaus serão sede de competições que atrairão jogadores nacionais e internacionais. Esses eventos não só incentivam a prática do xadrez, e também impulsionam a economia local, promovendo o turismo e a cultura. Cada torneio oferece a oportunidade de competir, melhorar habilidades e descobrir a riqueza natural e cultural do país.
Sou o Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe e de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Matinhos. Valeu, pessoal! Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná reforçou na manhã desta última segunda-feira, durante uma reunião extraordinária do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, COESA, a importância de reforçar as medidas de biossegurança das granjas. O COESA tem a participação de várias entidades públicas e privadas, incluindo as que representam produtores e indústria de aves. Esse trabalho vem se intensificando desde 2007, quando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a Instrução Normativa 56 de 2007, que estabeleceu os procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais. Um novo impulso foi dado em 2023, quando da chegada da influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil, naquele momento ainda em aves migratórias. O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando 3 locais com suspeitas de síndrome respiratória e nervosa das aves, cujas doenças-alvo são influenza aviária e doença de Newcastle, nos estados de Minas Gerais, Ceará e Tocantins, ainda sem resultados laboratoriais conclusivos. De acordo com o órgão, as cidades-alvos de investigação são Sabará, Salitre, Aguiarnópolis. Todos os procedimentos estão sendo realizados em galinhas, conforme o Ministério. Além disso, segundo o balanço do Ministério da Agricultura e Pecuária, 2 investigações realizadas esse mês tiveram resultado laboratorial positivo para vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, mas em nenhuma amostra foi detectada a doença de Newcastle. Para saber, o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Esse jornal retorna após o intervalo. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulico. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. Já em vigor, no estado do Paraná, a lei da gratuidade e desconto de 50% em viagens intermunicipais para idosos com 65 anos ou mais que recebem até 2 salários nacionais. Para acessar o benefício,
é necessário inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e também a emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense. A Carteira da Pessoa Idosa Paranaense, criada especialmente para atender à lei, ficará sob a gestão da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Agora chegando à alegria do povo, o futebol com Zé Domingos. Bom dia, Johnny, bom dia a todos. Está chegando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B, lamentável, mas esta é a realidade paranaense. Não temos time na Série A, temos 3 na Série B. E os 3 têm, sim, possibilidades de subir. Coritiba, Operário e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é o primeiro a jogar. Enfrenta neste sábado o Atlético das Minas Gerais. O Atlético é um dos últimos colocados da competição, é o 16º, está à beira da zona do rebaixamento, tem 6 pontos, apenas 6 pontos. O Atlético Paranaense, observem como a campanha do Atlético é pífia. O Atlético Paranaense é o 13º colocado, com 10 pontos. Se perder para o Atlético, já o Atlético encosta no Atlético Paranaense, mas será que o Atlético poderá perder para um time primário, para um time fraco? Não acredito. Principalmente porque o Atlético tem novidade. Qual a novidade? O novo comando técnico. O Dair Helman é um treinador experiente, ele já trabalhou com a equipe durante a semana e o Atlético está confiando muito neste novo treinador. O Atlético para este jogo é favorito, muito favorito. Já o Operário joga no domingo às 18h30 lá em Manaus contra o Amazonas. O Amazonas que é o último colocado da competição, apenas 4 pontos ganhos. Já o Operário faz uma campanha ótima. O Operário é o 5º colocado, tem 13 pontos. E quem viu o Operário jogar com o Vasco da Gama ficou encantado. O Operário deu um banho de bola no Vasco da Gama e o goleiro do Vasco foi milagroso. Milagroso durante o jogo e também nos tiros livres da marca do pênalti. O Operário acabou sendo eliminado. O jogo foi 1-1, mas o Operário jogou muito mais que o Vasco da Gama. Então o Operário é sim favorito deste jogo contra o Amazonas. E o Coritiba? O Coritiba vai a Criciúma jogar contra o Criciúma. Criciúma que perdeu para o Bragantino por 6-0 na Copa do Brasil. Criciúma que é o 16º colocado na competição com 6 pontos ganhos. E o Coritiba tem 13 pontos ganhos, é o 7º colocado. Coritiba jogando com seriedade, com objetividade, o Coritiba é favorito, muito favorito, mesmo o jogo sendo em Criciúma. Coritiba, Atlético Paranaense e Operário, os paranaenses da Série B. Expectativa de bons resultados em mais esta rodada. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem, lidar com espinhas no dia a dia, foi o ponto de partida para uma descoberta científica e também criativa. Estudantes brasileiras desenvolveram um creme anti-acne à base de tomate cereja. Valéria Ferreira e a colega Eduarda Diamantino, do Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, em Guanambi, na Bahia, decidiram transformar a própria experiência em solução. Após um mês de testes com voluntários, os resultados não deixaram dúvidas. As jovens conseguiram reduzir significativamente a oleosidade da pele e melhorar o quadro da acne. O licopeno do tomate é um carotenoide antioxidante e atua na proteção da pele, prevenindo o envelhecimento e reduzindo a aparência de formação de rugas e também de manchas, como o melasma. O produto também conta com um hidratante,
à base de glicerina, que tem ação antioxidante, ajuda a restaurar e devolver o viço da pele, além de recompor a hidratação, proporcionando assim uma aparência saudável, destacou a professora Elisângela, que ordenou essa descoberta. Se a gente não pensar que quer sempre mais, fatalmente terá sempre menos. O homem só fracassa quando desiste de tentar. Todos os dias eu me levanto para vencer. A frase é de Aristóteles Onassis. Em sua época, era o homem mais rico do mundo. Encerramos mais um Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos sem exceção.